Os destaques desta edição. Amazonino pede no TCE cancelamento de convênios feitos por Davi Almeida. Um dia após ganhar a eleição, o amazonino se encontra com Temer e diz que o estado precisa de socorro. Davi Almeida anuncia 236 milhões para dar abono aos professores e pedagogos a partir de setembro. Secretário de Segurança Sérgio Fontes pede exoneração. Gasolina fica mais cara nas refinarias a partir desta terça-feira. Moro, Dallagnol e delegados participam do pré-lançamento de filme sobre a Operação Lava Jato. Presidente do Supremo, Carmen Lúcia, pede que Gilmar Mendes se manifeste sobre pedido de suspeição. Temer viaja hoje para a China em busca de interessados em concessões. Ameaça sem precedentes. Míssil da Coreia do Norte sobrevoa o Japão e o governo faz reunião de emergência. Na hora que seria executado por comparsas, polícia chega e salva envolvido com tráfico de drogas. Homem é executado quando jogava sinuca no Jorge Teixeira. Estas e outras notícias em detalhes agora no Jornal da Manhã, 5h48. Previsão do tempo. Manaus amanhece com alguma nebulosidade, com 28 graus de temperatura. O clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 10 milímetros e que a temperatura máxima que ontem chegou aos 40 graus será de 35 graus Celsius. A umidade do ar é de 62% e os ventos sopram suaves à velocidade de 13 km/h. Hoje é terça-feira, 29 de agosto. Dia do martírio de São João Batista. Comemoramos ainda o Dia Internacional do Gamer, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Dia Nacional do Vaqueiro e na mitologia grega, dia de Hathor, deusa do amor e da música. Chegamos aos 241 dias do ano e faltam 124 para terminar 2017. Operam-se restrições para pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e o militar Ajuricaba, o militar de Ponta Pelada. Datas e fatos. Registros da história. 1825, reconhecimento da independência do Brasil por Portugal. Em 1852 tinha início a construção da primeira ferrovia brasileira, a Estrada de Ferro Mauá. 1944, na cidade de União, estado do Piauí, foi organizada a primeira passeata de vaqueiros do Brasil. Hoje é data nacional. 1966, os Beatles realizaram o seu último show oficial em São Francisco. 1974, termina em Caracas, na Venezuela, sem se chegar a acordo, a Conferência Internacional sobre o Direito do Mar. Já em 1993, chacina de Vigário Geral no Rio de Janeiro deixava 21 pessoas mortas. 2005, furacão Katrina atinge a cidade de New Orleans, nos Estados Unidos. 5h50. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. A Orquestra de Câmara do Amazonas e a Orquestra de Violões do Amazonas vão se apresentar nesta terça-feira no Teatro Amazonas. O espetáculo, intitulado Ovan e Oca, integra a série Guaraná 14. A entrada é gratuita e ocorre às 20 horas. O repertório do concerto traz uma mistura entre o popular e o erudito, com obras de compositores como Johann Sebastian Bach, Francisco Tárrega e César Guerra Peixe no campo erudito. Já no campo popular, Chico da Silva, Adriano Aguiar, César Lima e até o amazonense Elias Ferreira serão celebrados na apresentação, que terá a regência do maestro Marcelo de Jesus. 5h51. As ruas da cidade têm a cobertura de Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, o trânsito nesse instante e onde você está? Tranquilo, Paulo, oferecendo um tráfego bem tranquilo, com semáforos funcionando na Avenida Grande Circular, na Alameda Cosme Ferreira, no Noel Núteos também, por onde já passamos no começo da manhã. Observamos também, Paulo Guerra, o Terminal 4, fica bem pertinho do Instituto Médico Legal, onde nós já observamos também uma movimentação bem intensa. Terminal 5 também, com grande movimentação, esse Terminal 5 já próximo ao João Lúcio, e a movimentação é bem forte nesse momento, com ônibus entrando e saindo na mais absoluta tranquilidade. Pellegrini, ontem à noite uma bancária chegava a uma academia e foi abordada por bandidos que a levaram amarrada no banco de trás do seu próprio carro, onde realizaram muitos assaltos. O que aconteceu depois, Pellegrini? Pois é, Paulo, trata-se da Caroline Silva Barbosa, de 32 anos de idade, né? E ela acabou sendo sequestrada, foi amarrada, tinha homens que entraram no carro dela e saíram aí fazendo assaltos
outros dos comparsas estavam em outro carro, viu, Paulo? E ainda, com a polícia disse, os criminosos roubaram o pertence da vítima, que foi deixada no carro por volta das 21 horas no bairro do Coroado. Um homem saiu de casa para jogar sinuca e encontrou a morte. Aonde foi, Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra, esse homem estava disputando uma partida de sinuca no bairro Jorge Teixeira. E antes mesmo da partida terminar, ele foi morto, Paulo Guerra, com 4 tiros espalhados pelo corpo. Pellegrini, uma confusão num Jeep. Um homem chegou todo batido, apanhou da mulher. O que aconteceu, Pellegrini? Ele deixou cair a aliança no ralo do banheiro. Pode, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, tem muita gente aí, né? Tem muito homem que não usa aliança, né? Que diz que perdeu e nunca mais compra outra. Só que isso daí acabou se dando mal. Depois da 4ª aliança comprada pela esposa, ele rapidamente chegou em casa, ele não era muito de tomar banho, aí chegou em casa, foi logo passando pro banheiro. Ele já veio sem aliança, na realidade. Chegando no banheiro, disse que a aliança caiu no ralo, houve uma discussão, essa discussão foi se acalorando e ele acabou sendo agredido a golpes de panela de pressão. Pois é, mas ele alegou que a aliança estava frouxa, mas ela disse que não, que a aliança sempre foi apertada, mas ele ponderou de que ele havia emagrecido, e se emagreceu, a aliança também afrouxou no dedo, não, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, coitado do rapaz, né, que foi agredido, né, inclusive teve um corte no supercílio, mulher completamente, né, dominada pelo ciúme, acabou agredindo o próprio marido, que aqui para nós, o inocente, não teve culpa nessa situação. 5h54, Pellegrini, bom trabalho para você, até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta, Paulo, com essas e outras informações. Falando em informação, ontem nós falávamos da situação da cabeça do jabuti, né, Paulo, que colocada em cima do telhado, colocada para secar, dando chá pro marido, o marido fica besta, modo. Ontem, o que tinha de homem trepado no telhado, verificando se tinha cabeça de jabuti, não é brincadeira. Ali na área do conjunto Osias Monteiro, dava para ver, lá da Max Teixeira, 2 canelinhas finas com uma vara, procurando cabeça de jabuti. É contigo, Paulo Guerra. Obrigado, Pellegrini, pelas primeiras informações. Daqui a pouco você volta. Moradores da comunidade Salacá, na zona rural de Iranduba, região do Rio Negro, recebem hoje a visita da equipe itinerante da Secretaria Municipal de Assistência Social, que opera através do CRAS, Centro de Referência da Assistência Social. Segundo a secretária da SEMAS, Thelma Viana, que vai participar da ação juntamente com o prefeito Francisco Gomes, serão oferecidos aos comunitários da localidade e de outras regiões próximas atendimentos referentes ao cadastro único, Bolsa Família, emissões de carteiras do idoso e carteiras de identidade, cadastro único do idoso, atualizações, transferências, orientações sobre benefício de prestação continuada, encaminhamentos e atendimento psicossocial. Os atendimentos vão ser iniciados às 9h da manhã. Incêndios florestais assustam moradores do Parque Caboclo e adjacências na área do Cacau Pereira. Quem tem os detalhes é J. Rai. Um incêndio de grandes proporções por volta das 20 horas de ontem deixou em pânico os moradores do bairro Parque Caboclo, no quilômetro 3 da rodovia AM-070. De acordo com o vigia, que não quis se identificar, o fogo começou em um terreno próximo, se espalhou pela mata em direção ao bairro e chegou bem próximo às casas. Minutos depois, a informação era confirmada por outros moradores e vizinhos do Parque Caboclo. Segundo a fonte que ligou para a nossa redação, a área atingida pelo fogo tem cerca de 500 metros de frente por 800 metros de fundo. A 5ª Companhia Independente de Bombeiros, localizada em Cacau Pereira, foi acionada e conseguiu debelar as chamas. Em mensagem de voz via WhatsApp, outro ouvinte relatou ocorrências de queimadas em áreas próximas ao bairro Alto de Nazaré, conhecido como Mutirão do Cacau, e fez um apelo. J. Hoje teve queimada muito forte, um fogo muito intenso em frente ao Mutirão. Foi preciso o corpo de bombeiros ser acionado para vir apagar o fogo. Pela tarde, na rua da Rua da Castanheira do Campo, fogo muito alto. Agora à noite, ali para a banda do Castanhal, no Mutirão, o fogo está imenso. E o corpo de bombeiro está fazendo o que pode. Hoje, a estrada da ponte, eu que caminho e várias pessoas que caminham, quase não podemos caminhar
mais. Hoje não foi diferente, fui tentar caminhar, eu não consigo, com tanto fogo, fumaça, que você falta o ar. A nossa região tá seca, as pessoas têm que ter consciência para não tocar fogo, não fazer queimada. Se houver alguém tocando fogo, denuncie. São por volta de 8 horas da noite, o mutirão tá tomado de fumaça, J-Rai. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J-Rai. Esse ouvinte fez uma advertência pertinente. As pessoas devem tomar muito cuidado. Estamos aí em plena seca e o fumacê já vai começar. E na área do Cacau Pereira, na área de Iranduba, não é diferente. A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Manaus iniciou na manhã de ontem a ação integrada de prevenção e atualização do mapeamento das áreas de risco tipo R4, ou seja, muito alto. As vistorias técnicas começaram pela Rua Londres, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste. Segundo o secretário do órgão, Cláudio Belém, o levantamento desses locais já está sendo realizado em parceria com o Serviço Geológico do Brasil e vai servir de embasamento para a execução da Carta Geotécnica de Manaus, que tem a proposta de monitorar todos os tipos de riscos existentes nas áreas vulneráveis e a deslizamentos e desabamentos. A gente já vem fazendo um convênio com o CPRM com relação à atualização do mapeamento de área de risco. Então, com os dados que a gente teve da chuva de 2016, a gente resolveu iniciar logo as vistorias com relação a risco muito alto nessas áreas na cidade de Manaus. Então, de posse desse mapeamento, a gente está visitando essas áreas, fizemos uma reunião entre outras secretarias para fazer uma integração e trazer essas outras secretarias também para fazer uma avaliação na área, se tem lixo, se tem problema de drenagem, para que a gente possa fazer uma avaliação mais completa. Conforme o último levantamento realizado pela Defesa Civil e o CPRM, 15 bairros de Manaus estão na atualização do mapeamento de área de risco, iniciado em janeiro, e serão visitados nos próximos dias. São eles: Alvorada, Cidade de Deus, Colônia Terra Nova, Compensa, Educandos Flores, Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, Mauazinho, Nova Cidade, Petrópolis, São Jorge, São Raimundo e Tancredo Neves. Nesses locais, ao todo, foram identificadas 851 moradias vulneráveis em áreas de risco geológico muito alto, sendo a maior concentração nas zonas norte e leste da cidade. Durante a cobertura das eleições no último domingo, quando a Rádio Difusora, seguindo a tradição, disponibilizou sua programação inteira à cobertura desse evento, levamos ao ar a cronologia política do Amazonas desde os tempos de Plínio Coelho, intitulada Caciques Políticos do Amazonas, 58 anos, contando a história de brigas e acordos pelo poder no Amazonas até os dias de hoje. Foi grande a repercussão dessa matéria, com dezenas de pedidos para a reprise, o que deveremos fazer na edição especial de domingo do Jornal da Manhã. 6 horas. O tempo é bom em Manaus, a temperatura é elevada. Já estamos aí com 28 graus. Estarão abertas até o próximo dia 15 de setembro as inscrições para a apresentação de trabalhos ao primeiro simpósio de pesquisa interdisciplinar em ciências humanas, patrimônio, história e cidades, organizado pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade do Estado do Amazonas. O evento aberto ao público será realizado nos dias 22, 23 e 24 de novembro na Escola Superior de Artes e Turismo. O encerramento da programação da Semana da Pessoa com Deficiência da Rede Municipal de Ensino aconteceu na tarde desta segunda-feira com o terceiro workshop da Educação Especial e Inclusiva e premiações da 6ª edição dos Jogos Adaptados André Vidal de Araújo no Manaus Plaza Shopping. Para a subsecretária da CEMED, Euseni Trajano, a ação que faz parte do calendário da rede encerrou de forma positiva e contou com o envolvimento dos alunos e familiares. Semana intensa de muitas atividades e hoje a gente encerra nesse clima de alegria, com muita festividade. Os alunos amam participar, a família se envolve, as escolas se envolvem nesse processo. Então, assim, a gente tem um ganho muito grande na qualidade da participação, do processo mesmo de inclusão dessas pessoas. E é nessa semana que a gente ressalta todo o trabalho da CEMED em prol da inclusão da pessoa com deficiência na educação. Durante o encerramento, alunos inclusos em escola de ensino regular apresentaram no terceiro workshop da Educação Especial e Inclusiva, projeto desenvolvido dentro de sala de aula, com a orientação dos professores, como jogos pedagógicos, pinturas, dança, a vida dos dinossauros, trabalho de leitura e interpretação de textos, a matemática por meio do esporte, conto de fada, formas geométricas e robótica. Temos informações com José Alberto Zegdeg.
Muito bem, Paulo Guerra. Depois do expressivo número de votos que a Amazonino obteve em Manacapuru na eleição suplementar para o governo do estado, é possível que nossa princesinha do Solimões tome um novo rumo. A expressiva votação se deve ao trabalho incansável do prefeito Beto D'Angelo, que protagonizou a campanha de Amazonino aqui no município e elevou o número de votos do primeiro turno, que foi de 5.611 para 7.470 votos no segundo turno. O prefeito Beto D'Angelo, que amarga sérias dificuldades em administrar o município por falta de recursos, não esconde a ansiedade de sua administração tomar um novo rumo. Beto D'Angelo falou de suas expectativas quanto ao novo governo. Sempre preguei a aliança com o Estado, é muito importante, o povo de Manacapuru entendeu. O maior protagonista dessa história toda é o nosso povo, que tem correspondido com carinho, com o retorno do voto, e aumenta ainda mais o nosso comprometimento do prefeito, comprometimento dos vereadores, para trabalhar pela cidade melhor. Acredito que nessa transição vamos aguardar o governador eleito agora, Amazonino Mendes, tem um compromisso do Congresso, é com o povo de Manacapuru. Agora sim acreditamos que podemos ter a pavimentação asfáltica que estamos precisando, as reformas que estamos precisando no município, pois sabemos que só com os recursos do município, da forma como recebemos as cidades, era impossível sanear em apenas um ano. Acredito agora que com essa aliança retomada, com essa parceria retomada, o governador Amazonino vai nos ajudar o povo de Manacapuru, o povo da zona rural, que tanto precisa de ajuda. Então o protagonista desse momento é o povo manacapurense. Meu muito obrigado. É notório que o jovem prefeito vem demonstrando sua força política no município. Com seguidas vitórias, Beto D'Angelo foi candidato pela primeira vez a uma vaga na Câmara Municipal. Foi eleito o vereador mais votado do município. Logo em seguida, tornou-se prefeito e seu apoio tem sido essencial nas campanhas eleitorais. E esta eleição suplementar para o governo do estado consolidou o Amazonino como o político com o maior número de mandatos do governo do estado. E aqui em Manacapuru pode estar a caminho a consolidação da mais nova liderança política para os próximos anos. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg Deg. 6h09 em Manaus. A Agência de Fomento do Estado está acrescentando ao seu portfólio linha de financiamento especialmente destinada a projetos de inovação tecnológica, a InovaCred. O credenciamento da instituição pela financiadora de estudos e projetos FINEP, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, habilita a AFEAM a financiar até R$500 mil por projeto de empresas que investem na inovação de produtos ou serviços. O convênio entre as duas instituições será assinado nesta quarta-feira entre Marcelo Nicolas Camargo, do Departamento de Programas Descentralizados da FINEP, e o presidente da AFEAM, Alex Del Giglio, em evento na sede da AFEAM. O governador Davi Almeida assinou nesta segunda-feira decreto instituindo a Comissão de Transição de Governo. O ato Davi Almeida antecipa-se ao prazo recomendado na Constituição Estadual, que é de 48 horas após o resultado definitivo das eleições. Conforme prevê o decreto, a Comissão de Transição tem como objetivo garantir conhecimento do funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a administração pública estadual, além de disponibilizar ao governador eleito informações e dados relativos ao funcionamento das atividades do Executivo Estadual. O decreto também determina que a comissão tenha por finalidade repassar ao governador eleito informações e dados pertinentes às contas públicas, aos recursos humanos, às ações, programas e projetos em andamento, bem como aos contratos, convênios, pactos e demais ajustes em vigor. 6h10. Com mais de 16 anos de experiência na área de segurança pública, Carlos Alberto Alencar de Andrade assume o cargo de secretário de Segurança Pública após o pedido de exoneração de Sérgio Fontes nesta segunda-feira. Mestre em Sociologia, graduado em Economia e Direito, pós-graduado em Direito Penal e Processual e em Segurança Pública, o novo secretário participou da gestão de Fontes como secretário executivo. Atuou como delegado da Polícia Civil do Amazonas de 2001 a 2015, quando recebeu o convite para assumir o cargo de secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. O secretário destaca que sua missão será fazer a transição da gestão da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas
Amazonas para os novos gestores e que, durante esse período, irá dar continuidade ao trabalho de integração e combate ao crime, marcas da gestão do delegado federal, Sérgio Fontes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao governador Davi Almeida a indicação do Dr. Sérgio Fontes, com quem eu tive a honra de trabalhar esses 2 anos e 8 meses. Ele me trouxe para fazer parte da equipe e, como o próprio governador falou e o Dr. Sérgio também, nós iremos fazer a continuidade do que está dando certo. Nós temos uma política exitosa de combate ao narcotráfico, ao crime organizado, sabemos das dificuldades, vamos tentar nesse curto período que temos fazer o melhor que pudermos, pois nós contamos com uma excelente equipe na Secretaria de Segurança e nos órgãos que compõem o sistema de segurança. O corregedor-geral, o delegado Leandro Almada, também pediu exoneração. Aproximadamente 31 mil servidores do Estado, entre professores e pedagogos, vão receber a partir do dia 4 de setembro a primeira parcela do abono que será pago pelo governo. O valor total será pago por carga horária, 20, 40 e 60 horas. O anúncio foi feito ontem pelo governador Davi Almeida durante reunião com aproximadamente 3 mil profissionais da educação. Serão destinados 236 milhões à categoria em 4 parcelas provenientes de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. O governador Davi Almeida disse que não estava fazendo mais que sua obrigação e que esses recursos já são carimbados, já estão em caixa e que dessa forma o governo do estado estará contemplando mais de 30 mil servidores da educação. Esse recurso, ele é um recurso carimbado, recurso que já está no caixa, recursos que já estão aportados aos cofres do Estado, e nós vamos fazer aqui o pagamento parcelado, né? São 4 parcelas, o total para cada professor vai ser algo em torno de R$6.500. Professor que tem 20 horas, 40 horas é dobrado, 60 horas triplicado, portanto, o professor não vai precisar mais estar fazendo empréstimo no final do ano. É um recurso devido 60% para o professor e que nós vamos reverter efetivamente para o pagamento deles. Eu acredito que nós vamos contemplar dessa forma mais de 30 mil servidores da educação, professores e pedagogos. 6h14 em Manaus. Acompanhado de 7 deputados estaduais e do vice-governador eleito Bosco Saraiva, o governador eleito Amazônio Mendes visitou na manhã de ontem o Tribunal de Contas do Estado em sua primeira atividade oficial após a eleição suplementar e foi recebido por 6 conselheiros e pelo procurador-geral do Ministério Público junto ao TCE, Carlos Alberto Almeida. Preocupado com os gastos feitos pelo governador interino Davi Almeida, que segundo ele poderão atrapalhar sua gestão, a Amazônia Mendes informou aos conselheiros que atos incompatíveis com a interinidade foram realizados nos últimos meses pelo governo do estado, como pagamentos sem necessidade e inapropriados que passam da casa dos 600 milhões. O governador não entregou nenhuma documentação formal como denúncia. Ao governador, o presidente do TCE, Ari Moutinho Júnior, informou que o Tribunal de Contas vem acompanhando os gastos por meio da Comissão das Contas do Governo e do Ministério Público de Contas e que a Corte de Contas irá recomendar ao governo do estado, por meio de notificação, que seja realizada a transição de forma correta e transparente. Nesta terça-feira, o colegiado irá apreciar um expediente do Ministério Público de Contas que trata dos gastos e da realização de contratos pelo governo. O que for decidido pelo colegiado sairá daqui com uma determinação do TCE para que, de uma vez por todas, o governador interino entenda a posição dele e faça com que o Amazonas nos próximos dias seja um estado que ouça, antes de qualquer coisa, o Tribunal de Contas e a Comissão de Transição, afirmou o conselheiro Ari Moutinho Júnior. De posse de todos os levantamentos do governo do estado, o presidente do TCE os entregou a Amazonino Mendes para que fossem analisados e usados pela equipe de transição. Os números, segundo o conselheiro Ari Moutinho Júnior, poderão nortear os primeiros dias na nova administração. Além do conselheiro Ari Moutinho, receberam o governador, a conselheira e vice-presidente Ara Lins dos Santos e os conselheiros Júlio Cabral, Érico Desterro, Josué Filho e Mário de Mello. Estavam acompanhando o governador eleito os deputados Josué Neto, Mário Bastos, Debilson Chagas, Vicente Lopes, Sidney Leite e Vanderlei Dalla. O governador eleito Amazonino Mendes foi recebido pelo presidente da República, Michel Temer, no Palácio do Planalto, em Brasília, para discutir assuntos econômicos envolvendo o Amazonas. O senador Omar Aziz do PSD e os deputados federais Paulo Avelino, Issa Abrão e Silas Câmara também estiveram na reunião. No encontro foram debatidas dificuldades relacionadas à Zona Franca de Manaus. Manifestamos ao presidente enorme preocupação que nos assola pelo fato de que a Zona
Zona Franca está funcionando pela metade, comentou Amazonino por meio de sua assessoria. O governador eleito enfatizou a Michel Temer que diversos assuntos de interesse do Estado estão pendentes. O Estado precisa de socorro. O presidente não se negou, embora o Brasil peça ajuda no Palácio do Planalto. O presidente entende a nossa angústia, frisou a Amazonino. Após reunir-se com o presidente Temer, o governador eleito seguiu com a comitiva de parlamentares até o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, em que foi recebido pelo titular da pasta, ministro Marcos Pereira. Polícia. William de Souza Silva, de 18 anos, foi resgatado por policiais militares da 29ª Companhia Interativa Comunitária na tarde de ontem na Avenida Leste, no bairro do Mauazinho. De acordo com a Polícia Militar, o homem foi encontrado amarrado e algemado. Ele informou aos policiais que tinha sido levado para ser executado e que os suspeitos fugiram após ver uma viatura da PM. Conforme informações da PM, William foi localizado por volta das 13 horas. Moradores ouviram disparos no beco e acionaram a polícia. O rapaz disse que iria ser executado por 3 homens que estavam armados com um revólver calibre 38 e uma pistola de marca desconhecida. William relatou à polícia que o trio havia efetuado 3 disparos de advertência e o próximo seria na cabeça dele. Aos policiais, William informou que mora no Igarapé do 40 e que havia sido levado ao local por traficantes da área onde mora. Ao terem notado a presença das viaturas, os suspeitos fugiram. William foi encontrado amarrado e com vários hematomas e escoriações pelo corpo. Segundo o próprio rapaz, ele iria ser executado por conta de dívidas do tráfico de drogas. 6h22 em Manaus. O que mais aconteceu na noite e madrugada, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial. Paulo Guerra, antes de começar o nosso noticiário, deixa eu deixar um abraço ao doutor Sérgio Fontes e dizer que Manaus tem orgulho de ter tido um secretário de segurança tão eficiente. Para você ter uma ideia, Paulo Guerra, em relação à apreensão de droga, em 2012 a secretaria apreendeu 1.000 e poucos quilos, e em 2013 1.300, em 2014 3.000 quilos. Aí chegou o doutor Sérgio Fontes em 2015, apreendeu mais de 11.000 quilos em 2015. Aí chegou o ano de 2016, mais de 10.000 quilos de entorpecentes foram apreendidos. Em 2017, até o presente momento, 7.655 quilos de drogas já foram apreendidas. Dr. Sérgio Fontes bateu todos os recordes em apreensão de drogas. Somando aí, nos últimos 30 anos, a apreensão de drogas não deu o que o Dr. Sérgio Fontes apreendeu em apenas 2 anos e meio. Parabéns ao doutor Sérgio Fontes, que também conseguiu diminuir o número de homicídios no estado. Ele tem, com certeza, a sensação do dever cumprido. Um abraço aí, boa sorte ao ex-secretário de Segurança, doutor Sérgio Fontes, que deixou seu nome marcado, com certeza, positivamente na segurança do Amazonas. Pronto socorro 28 de agosto, um plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito. Ele caiu de uma motocicleta na Avenida Constantino Neri, proximidade do Terminal 1. Foi já no comecinho da noite de ontem e ele foi levado ao pronto socorro 28 de agosto. Também no 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Um homem deu entrada após receber várias pauladas pelo corpo. O crime aconteceu na área do bairro Jesus Me Deu. Ele levou várias pauladas pelo corpo e deu entrada no pronto-socorro por volta de 22h30. Também no pronto-socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de agressão física, apanhou e apanhou muito, pegou-lhe um verdadeiro sabacu, samba de pau. Tudo aconteceu no bairro São José 4 e a confusão deu-se por causa de um triângulo amoroso. Os 2 homens brigavam pelo amor do mesmo rapaz, um rapaz de apenas 18 anos de idade. Segundo as informações, um rapaz loiro, do cabelo curto, das pernas grossas,
bonito, peito malhado, diz que até quem não tem tendência a olhar pro louro tinha uma recaída. O negócio não é brincadeira. O louro é famoso por ser o famoso besouro do bairro do São José. E mais, pronto socorro Platão Araújo, movimentação tranquila durante toda a noite e madrugada. Entretanto, briga novamente por triângulo amoroso. 2 homens brigavam pelo amor da mesma mulher. Aconteceu no bairro Jorge Teixeira. As primeiras informações dão conta de que ela é uma vendedora de churrasco ali da Avenida Itaúba. Uma senhora já de idade, mas que era disputada por 2 homens, um de 20, outro de 25 anos. Uma das grandes virtudes dessa senhora, segundo as informações, é que ela é uma senhora que gosta de presentear. Ela sempre dava aí um churrasquinho, daquele prato completo que vende ali na Avenida Itaúba, que vem vatapá, maionese, caruru, macarrão, arroz e também banana frita em cima do prato. Cara, não tem nem onde meter a colher e um espeto em cima. E isso, com certeza, despertou o amor desses 2 rapazes que brigaram pelo amor da mesma mulher, que eu não vou nem dizer o nome para não entrar em confusão. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O foragido do Compage foi recapturado pela polícia. O foragido de justiça, João Bosco Pereira Soares, 23 anos, e foi preso. E um adolescente de 14 e outro de 16 anos e outro de 17 foram apreendidos logo após ter assaltados uma loja de conveniência de um posto de gasolina na Avenida Pedro Teixeira. Tá aí mais um grande trabalho da Secretaria de Segurança, dos policiais que conseguiram aí prender esse perigosíssimo bandido que também foi acusado por corrupção de menores. Uma empresa localizada na Rua Candelária, no bairro Armando Mendes, foi invadida por bandidos à tarde de ontem. De acordo com os policiais da 20ª SICOM, os suspeitos estavam armados e levaram 4 celulares e um veículo saveiro do local. Antes de fugir, eles atiraram e mataram num cachorro Rottweiler que estava lá fazendo a segurança do local. O cachorro levou um tiro na cabeça e foi ontem lá na área do bairro Armando Mendes. Lamentável a morte desse cachorro. Muitos acham que a vida do cachorro tem mais valor do que a vida desses 2 bandidos que conseguiram evadir-se do local. Caroline da Silva Barbosa, 32 anos. Ela foi sequestrada em um sequestro relâmpago por volta das 19 horas de ontem, em frente à academia no Conjunto Planalto, no bairro do Alvorada. Segundo informações já passadas, o identificado é o Rivaldo Pereira. A vítima é gerente de um banco, Paulo Guerra. Estava chegando em seu carro modelo Honda Fit quando foi surpreendida por 2 homens que entraram no carro e em seguida saíram para fazer assalto. Os 2 comparsas estariam no veículo que estava seguindo o carro da vítima. Ela, graças a Deus, foi abandonada dentro do carro, mas com vida lá no bairro do Coroado por volta de 21 horas. Era a noite de ontem. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas e atenção. Morte, desgraça no bairro Jorge Teixeira. E tudo aconteceu assim.
Um homem disputava uma partida de sinuca em um bar no bairro Jorge Teixeira, mais precisamente na rua Alfazema. Na rua Alfazema tem um bar onde tem uma mesa de sinuca. 2 homens estavam jogando tranquilamente. A grande maioria dos moradores do bairro Jorge Teixeira estavam tranquilos nesse momento. Estavam assistindo a novela e o capítulo estava emocionante. A Ivana, a filha do Eugênio, vai dizer a toda a família que ela não é menina, e sim que ela é menino, e isso vai estar deixando todo mundo em polvorosa na novela. Nesse mesmo momento, na hora que o Eugênio estava sabendo que a menina ia virar menino, nessa mesma hora, o homem que estava jogando sinuca foi surpreendido por um assassino que chegou a pé e disparou. 1, 2, 3, 4 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O assassino, o bandido, fugiu a pé. Tá fácil pra ninguém, né, assassino? Passagem de ônibus a R$3,80, a gasolina aumentando todos os dias praticamente. Então o bandido, fazendo economia, fugiu na pernada, fugiu a pé, lá no bairro Jorge Teixeira. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 46 exames de corpo de delito. Paulo Guerra, última informação. Os bichos de casco estão em alta. Um homem de 45 anos de idade denunciou sua amada esposa. Ele diz ser vítima de um feitiço praticado pela mulher dele. A esposa lhe servia 2 vezes por semana um chá feito no casco do tracajá. As informações dão conta que esse chá causa reações de alucinações. O homem, após tomar o chá, dormia e ela fugia e se dava aos desfrutes nos braços do namorado. O homem desconfiou de tudo ao ver embaixo do assoalho um verdadeiro cemitério de cascos de tracajá. A esposa confessou que fazia o feitiço e que aprendeu com uma índia lá do município de Maués. E as informações dão conta, Paulo Guerra, ela afirmou que ela não cometeu crime ambiental. Todos os bichos de cascos consumidos para deixar o marido em casa enquanto ela ia ao desfrutes são de remanejo e todos têm o selo autorizados pelo IBAMA. A mulher que dava o chá confessou tudo. Trata-se de uma mulher pouco virtuosa. Paulo Guerra. Os números das loterias: 03, 08, 33, 56 e 65 foram os números da Quina no concurso 4.467. 03, 08, 33, 56 e 65 e o prêmio acumulou. A quadra saiu para 74 apostas, cada uma leva R$4.278,30. O terno teve 5.324 apostas ganhadoras com premiação de R$89,42. E atenção, 01, 02, 03, 05, 06, 08, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23 e 25. Estes foram os números da Loto Fácil no concurso 1556. 15 acertos. 2 apostas ganhadoras, uma de João Pessoa na Paraíba e outra de São Paulo, capital. Cada uma recebe R$962.407,97. Para 14 acertos. Foram 352 apostas ganhadoras com premiação individual de R$1.682,53. 6 horas e 37 minutos.
Esportes. Depois de 18 jogadores se apresentarem na concentração da seleção brasileira em Porto Alegre, o técnico Tite realizou o primeiro treino da equipe nesta segunda-feira no centro de treinamento do Grêmio. A atividade contou com a presença de Jean-Pierre, Patrick, Conrado e Guilherme Guedes, jogadores da base do tricolor gaúcho. Felipe Coutinho, que foi o último jogador a se apresentar antes do treino, passou por exames médicos e não foi detectada nenhuma lesão nas costas dele. Depois de um aquecimento, os jogadores foram divididos em 3 grupos sem distinção entre reservas e titulares. Posteriormente, Tite realizou uma atividade em campo reduzido com os atletas separados em 2 equipes. No final, os jogadores realizaram um alongamento antes de irem ao vestiário. Miranda, Rodrigo, Caio, Wagner, Fernandinho e William não foram a campo e ficaram na academia. O próximo compromisso da seleção brasileira é contra o Equador na quinta-feira, dia 31 de agosto, às 21h45 no horário de Brasília, na Arena Grêmio, em jogo válido pela 15ª rodada das eliminatórias. Depois o Brasil segue para a Colômbia, onde enfrentará os donos da casa pela 16ª rodada na terça-feira, dia 5 de setembro, às 17h30, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, lá em Barranquilla. O Curitiba foi surpreendido dentro de casa ao perder por 1-0 para a Vitória da Bahia. Esse resultado foi ruim para o São Paulo, que agora é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Operário do Paraná venceu o Atlético Acreano por 2-0. Últimas notícias. Depois de uma alta de 1% no primeiro trimestre, o resultado do PIB, Produto Interno Bruto, do segundo semestre apontará para uma estabilidade da economia, segundo as projeções de analistas de mercado. A divulgação oficial pelo IBGE será na sexta-feira, dia 1º. A partir de hoje, o preço da gasolina nas refinarias sofrerá um aumento de 1,1% e o do diesel 0,4%. O anúncio foi feito ontem pela Petrobras e segue a nova política de ajuste de preço que tem como base o preço de prioridade de importação. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou ontem que o Palácio do Planalto está preparado para enfrentar uma possível nova denúncia a ser oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Segundo Padilha, os indicadores mostram que a economia estava se descolando da política e, sob esse ponto de vista, deixa de ser impactada por notícias negativas. O juiz federal Sérgio Moro, o procurador Dalton Dallagnol e os ex-policiais que integram a força-tarefa da Operação Lava Jato participaram da pré-estreia do filme Polícia Federal, a Lei é para Todos. A sessão aberta apenas para convidados ocorreu no cinema de Park Shopping Barigui, em Curitiba, nesta segunda-feira. Além dos membros da Lava Jato de Curitiba, o juiz Marcelo Bretas, que conduz o processo da operação do Rio de Janeiro, participou da sessão. Ele e Moro falaram um pouco com a imprensa. O juiz paranaense limitou-se apenas a dizer que esperava assistir a um bom filme. O roteiro é baseado na Operação Lava Jato. No entanto, alguns nomes dos personagens reais foram alterados na película. Vamos voltar às ruas da cidade com Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo, nós voltamos para informar que uma moto foi tomada de assalto no bairro do Mutirão. Foi na rua 42, Paulo Guerra, próximo ao posto de saúde Arthur Vigílio Filho, lá no Mutirão. A moto é uma CG 150, o dono da moto, bem como a senhora que estava perto dele, a esposa dele, tiveram a arma apontada na cabeça. O interessante de ver, Paulo, é que a esposa do rapaz que teve a moto tomada de assalto, ela está grávida de 7 meses. E para você que tiver alguma informação dessa CG 150 de placa PHI 5630, PHI 5630, essa é a placa da moto. Fazer contato urgente com 190 com a polícia. Essa moto foi tomada de assalto, repito, Paulo Guerra, na rua 42, no Mutirão. E pede-se a pessoa que souber do paradeiro de um veículo modelo Gol 4ª geração, placas MOL 4737 de cor prata, tomada de assalto às 15h30 de ontem no Campos Elíseos, ligar para o telefone 991 79 3504, 991 79 3504. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquéritos para investigar o senador José Serra, do PSDB de São Paulo. A decisão tomada com base nas delações de executivo da JBS foi assinada no último dia 18 de agosto, mas só entrou no andamento processual do STF nesta segunda-feira. Conforme o pedido de inquérito, o empresário Wesley Batista, dono da JBS, relatou aos investigadores doação não contabilizada para a campanha de Serra à presidência em 2010. O projeto de lei sobre a revisão da meta
fiscal encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional deverá ser votado pela Comissão Mista de Orçamento em reunião convocada para a tarde desta terça-feira. Se for votado pela comissão, o projeto poderá ser levado à votação na sessão do Congresso Nacional destinada à apreciação de vetos presidenciais convocada para a noite de hoje. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse nesta segunda-feira que nenhuma pauta da Câmara nos últimos meses teve viés político contra nenhum dos poderes ao comentar a declaração do ministro Luiz Fux, divulgada pela imprensa, de que o Congresso Nacional quer atingir o Judiciário em reação à Operação Lava Jato. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, também fez críticas semelhantes ao Congresso Nacional. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, pediu nesta segunda-feira ao ministro Gilmar Mendes para se manifestar sobre um pedido para afastá-lo do caso envolvendo os empresários Jacó Barata Filho e Luiz Leles Teixeira. No último dia 21, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo que declare Gilmar Mendes suspeito de participar do caso. A argumentação é que o ministro Jacó Barata tem vínculos pessoais. O Ministério Público do Rio de Janeiro alega que o Gilmar é padrinho de casamento da filha do empresário. Janot também afirma que a esposa de Gilmar, Guiomar Mendes, trabalha em um escritório de advocacia que representa empresas diretamente relacionadas a Jacó Barata Filho e Leles Teixeira. Esses vínculos são atuais, ultrapassam a barreira dos laços de cordialidade e atingem relação íntima de amizade, diz a Procuradoria-Geral da República. Dia de mudanças no xadrez político em semana decisiva. O presidente Temer viaja à China, onde deve apresentar o plano de privatizações e atrair investimentos para o Brasil. Ele só volta ao Brasil no dia 5 de setembro e até lá o comando do país será do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. No lugar dele, no Legislativo, assume André Luiz Carvalho Ribeiro, o Fufuca, deputado de 28 anos e no primeiro mandato, que ficará responsável por uma delicada pauta de votações que inclui o novo teto para o rombo no orçamento e a nova taxa de juros do BNDES. O mundo agora. A histórica enchente decorrente da tempestade tropical Harvey já matou ao menos 7 pessoas no Texas, veículos locais citando até 10 mortos e deve tirar 30 mil pessoas de suas casas. As águas seguem subindo no estado do sul dos Estados Unidos e as autoridades alertaram que as inundações devem aumentar nos próximos dias. Nesta segunda-feira, milhares de integrantes da Guarda Nacional, policiais, membros de equipe de resgate civis, trabalharam em helicópteros, barcos e caminhões adaptados para resgatar centenas de pessoas possivelmente presas em Houston, quarta maior cidade do país, durante uma breve pausa na tempestade. O Harvey deve continuar sobre a costa do Golfo, no Texas, pelos próximos dias, despejando outros 25 a 51 centímetros de chuva, com ameaça de enchente se estendendo até o estado vizinho de Louisiana. Um ataque executado por um homem-bomba em uma rua comercial próxima da Embaixada dos Estados Unidos no centro de Cabul deixou 5 mortos e vários feridos hoje, anunciaram as autoridades afegãs. Este é o mais recente de uma série de atentados na capital do Afeganistão. Há 3 meses, a explosão de um caminhão-bomba no bairro Diplomático deixou 150 mortos e 400 feridos, a maioria civis. Às 10 horas, 2 horas e 30 minutos no horário de Brasília, um carro-bomba detonou os explosivos perto de um banco próximo da Praça Masud, declarou a AFP Najib Danish, porta-voz do Ministério do Interior. A explosão aconteceu no momento em que várias pessoas seguiam para o banco para receber o salário antes da grande festa muçulmana do Eid. Muitos oficiais das forças de segurança e funcionários do governo receberam salários no Kabul Bank. A Coreia do Norte realizou um novo disparo de míssil balístico em direção ao mar do Japão às 5h57 de hoje. O míssil saiu de uma localidade próxima a Sunan, alcançou uma longa distância e cruzou o céu do Japão. Segundo a emissora de TV japonesa NHK, o míssil se partiu em 3 pedaços e caiu no Oceano Pacífico a 1.180 quilômetros de Cabo Erimo, em Hokkaido. Ele teria percorrido uma distância de 2.700 quilômetros a uma altitude de aproximadamente 550 quilômetros. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe convocou uma reunião de emergência para discutir o lançamento, antes da qual fez uma breve declaração à imprensa. A autoridade japonesa disseram que o lançamento de um míssil da Coreia do Norte sobre o Japão representa uma ameaça sem precedentes. O míssil balístico se quebrou em 3 partes e caiu no Oceano Pacífico, segundo a TV NHK. O presidente sul-coreano Moon Jae-in também convocou uma reunião sobre o assunto. O Pentágono emitiu um comunicado no qual confirma o lançamento de um míssil que sobrevoou o Japão e afirma que ele não representou qualquer tipo de perigo para os Estados Unidos. Mas as missões dos Estados Unidos, da Coreia do Sul e do Japão na Organização das Nações Unidas pediram hoje uma reunião de emergência do Conselho de Segurança em resposta ao novo lançamento de um míssil norte-coreano que sobrevoou o território japonês.
O pedido dos 3 países foi divulgado no Twitter, na conta da missão japonesa nas Nações Unidas. Além de solicitar na reunião do órgão máximo da ONU, o governo da Coreia do Sul reagiu a um novo teste balístico norte-coreano com 4 caças F-15K que lançaram bombas sobre um alvo localizado perto da fronteira desmilitarizada que separa as duas Coreias. Os porta-vozes das forças sul-coreanas advertiram que a Coreia do Norte enfrentará represálias se continuar com seus testes e observou que o mais recente significa outra flagrante violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, conversou por telefone com o presidente americano Donald Trump. Eles concordaram em exercer ainda mais pressão sobre a Coreia do Norte após o novo lançamento de um míssil. 6h51, destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. STF abre inquérito para apurar a Caixa 2 da campanha de Serra em 2010. A Folha de São Paulo. Temer revoga decreto sobre reserva na Amazônia e apresenta novo texto. O Estado de São Paulo. Janot denuncia Jucá por propina de 150 bilhões da Odebrecht ao PMDB. Planalto Central, capital da República, Correio Brasileiro. Rodoviários suspendem greve, mas podem retomar paralisações nesta semana. Valor econômico. Coreia do Norte lança míssil sobre o território do Japão. Estado de Minas. Homem que esfaqueou 3 pessoas na zona sul de BH diz que queria roubar celulares. Jornal do Comércio no Recife. Nova CNH digital já está disponível para testes em smartphones. Fortaleza, Diário do Nordeste. Polícia não confirma cárcere privado e afirma que filhos de empresário querem voltar para os pais. 0h, Porto Alegre. Gleisi depõe ao STF e diz que é vítima de perseguição política. Brasil Econômico. Aposentados por invalidez começam a ser convocados para a perícia médica. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Pautas do Congresso trazem mais riscos à Zona Franca de Manaus. A crítica. Contas do Vermelho, gastança de 1 bilhão. Em tempo. Projeto busca reduzir a mortalidade infantil. Agora. Ex-presidiário executado com 6 tiros no Tancredo Neves. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini na editoria de polícia. A operação de rádio de Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.